A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Na verdade, são 13 as cartas paulinas e eu fiz aqui para que o amado tivesse facilidade de visualização destas cartas, um quadrozinho comparativo com o nome da carta, a data em que se presume ter sido escrita esta data, em que ocasião, ou seja, o que é que Paulo estava fazendo nesta oportunidade, e a classificação da carta. Nós vamos chamar de autêntica aquela carta que não teve nenhuma modificação no seu teor, no seu conteúdo. Nós vamos chamar deuteropaulina aquelas cartas que tiveram alguns acréscimos feitos por estudiosos. Quando analisavam as cartas lá no início, antigamente, eles acabavam fazendo algumas colocações, algumas inscrições ao lado da carta, e acontece que essas inscrições acabaram por fazer parte da carta. Então, por isso elas são chamadas de deuteropaulinas. E nós vamos chamar de pastorais aquelas cartas que foram dadas para algumas pessoas especificamente. Tá? Elas, às vezes, essas cartas também são deuteropaulinas, ou seja, tem algum comentário, alguma coisa escrita a mais na carta. Isso efetivamente não vai trazer qualquer problema, porque as cartas foram inspiradas pelo Espírito e, portanto, o autor, sendo Paulo ou sendo alguém outro, está em conformidade com a vontade do Espírito. Os assuntos aqui nós vamos ter assuntos em geral, claro que cada carta tem a sua motivação própria, mas nós poderíamos classificá-las também de acordo com o assunto, por exemplo, de salvação, da volta de Cristo, ou de Cristo propriamente dito, e as mensagens para os seus líderes. Eu começo então com Gálatas, que é a primeira carta que se imagina ter sido escrita, né? Depois a primeira e segunda Tessalonicenses, entre 50 e 52, não se sabe ao certo. Primeira e segunda Coríntios em 55, depois vem Romanos entre 56 e 58. Em 61 nós temos Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemon, ou Filemon. 64 a 67, 1 Timóteo e Tito, e finalmente a 2 Timóteo, em 67 a 68. Tá? Mas, basicamente, é esta a subdivisão. Aqui eu coloquei a primeira, a segunda, a terceira viagem, ou quarta viagem, né? Mas nós podemos visualizar de uma outra forma, conforme esse outro gráfico que nós vamos ver em seguida. Por esse gráfico, por esse mapa, eu juntei tanto as viagens de Paulo, o que Paulo estava fazendo, com as cartas. Então, nós vamos observar aqui a primeira das viagens foi quando Paulo foi mandado de Antioquia e fez uma incursão aqui pela Psídia, né? E voltou então para a Antioquia. Quando ele chega aqui, imagina-se, ou pelo menos é a tradição, de que ele tenha escrito a carta para Gálatas. Na segunda viagem, essa que está em roxinho aqui, ó, não, então ele sobe por aqui, ele traça todo esse trajeto aqui, ó, depois ele volta para cá, para Éfeso, e depois ele pega o navio e volta para Jerusalém. Nesta segunda viagem, nós vamos ter as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E isso é o que se imagina. Alguns dizem que ele escreveu aqui também Romanos, mas enfim, fica sempre uma duvidazinha, porque a gente nunca tem essa certeza. A terceira viagem é em azulzinho, então você, amado, pode observar aqui, ele vai fazer uma viagem nessa região, ele sobe agora aqui para a Macedônia, depois ele vai até a Grécia aqui, chega em Corinto, né? E depois ele faz o caminho inverso
e volta para o destino final, que é Jerusalém. Nesta, nós temos as cartas de 1ª e 2ª Coríntios. 1ª Coríntios, quando ele estava em Éfeso, 2ª Coríntios e Romanos, quando ele estava a caminho da Macedônia, né, estava passando pela Macedônia em direção a Corinto. A última viagem, né? Portanto, ela nos dá essas outras cartas aqui. Depois, Paulo empreende uma outra viagem, que na verdade é uma viagem onde ele vai preso para Roma. Está aqui num amarelinho um pouquinho diferente, né? Então, ele faz todo esse trajeto aqui e depois ele para aqui em Roma. E em Roma, a quantidade de cartas é maior, porque uma vez que ele está preso lá, ele não pode visitar as igrejas, então ele conversa com elas através de cartas. Ele escreve aqui Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses e 1 Timóteo. E aí, quando ele faz mais uma viagem, ele é preso de novo e nessa prisão, aqui quando ele vai de novo para Roma, ele escreve Tito e 2 Timóteo, portanto, as 13 cartas. E aqui ele fica nessa segunda viagem, na segunda prisão, né, para Roma, ele fica preso e inclusive esperando a sua morte. Amém, amado? Deus abençoe. Bons estudos.